Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando nessa mais essa quarta-feira. Eu não vou falar que o programa está especial, porque eu já cansei de falar que o programa está especial, porque, gente, está demais, viu? Hoje estamos com uma pessoa aqui que vai falar para as mulheres. O tema está incrível, né? Esses diversos papéis que a mulher tem que coordenar. Essa pessoa tem um programa específico para mulheres. Tirza Reis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kalina. Um grande prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. Prazer muito grande. Estamos felizes. A Tirza é escritora, psicóloga, master coaching e especialista em inteligência relacional. E você tem um programa, idealizadora de um programa para mulheres. Fala um pouquinho para a gente, Tirza. Bom, esse programa surgiu há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás. Meu mestrado é em psicologia do gênero, fiz ele há muito tempo atrás, tem mais de 10 anos, eu acho. E desde então esse tema sempre me inquietou muito. Eu trabalhei no meu mestrado a construção da identidade feminina. E essa sempre foi uma inquietude que eu tive, de como é que a gente se coloca no mercado de trabalho, como é que a gente se projeta na vida, o que diz respeito particularmente a nós como mulheres, o que nos significa na vida, né? E isso veio comigo, né? E fui atendendo pessoas como coach, como psicóloga, trabalhando grupos de mulheres, sempre muito antenada nessas questões dentro das organizações e também no consultório, né? Só que aí, há 4 anos atrás, eu me divorciei. E eu me divorciei e me vi na seguinte situação. Eu tinha um filhinho de 1 ano e 8 meses e uma filha de 2 meses de idade, quando eu me separei. Então, foi uma experiência bem avassaladora, né? E nesse momento, eu tive a oportunidade de experimentar na pele aquilo que eu já conhecia do ponto de vista teórico, que eu já tinha lido, né? E também que eu já tinha vivenciado acompanhando outras mulheres que estavam passando por situações semelhantes. Eu me vi vivendo aquela experiência. A experiência da solidão, a experiência do isolamento. E eu comecei a me dar conta que esse era um tema sobre o qual a gente precisaria conversar. Sobre essas dinâmicas de trabalho e como a gente se relaciona com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, quando a maternidade me acometeu junto todas essas outras coisas. E eu me vi tendo que reaprender muito sobre mim mesma, sobre as pessoas e sobre como me relacionar com o mundo do trabalho, com o mundo da maternidade, em toda essa dança. E aí, nesse momento, eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso, eu preciso levar isso para outras mulheres, para que a gente construa espaços de fala, rodas de conversa, espaços para falar sobre a diversidade, sobre como diversas mulheres diferentes se colocam diante dessas questões e como a gente pode aprender umas com as outras. E aí, nesse movimento, surgiu o Vencer Mulher, que foi um programa destinado às mulheres, especificamente às mulheres, e tem por objetivo ser um espaço de troca, onde não tem onde a gente não endereça um jeito único, tipo, ser mulher ou ser mãe é ser isso. Não tem um protocolo de conduta, não tem um roteiro pronto, não tem uma metodologia de que essa é a certa e aquela é errada, mas, na verdade, é um espaço de inclusão, onde a gente pode, a partir da nossa diversidade, escutar umas às outras, aprender umas com as outras e aprender o que é de mais significativo e importante para cada uma de nós. Então, o grande objetivo desse programa é a gente aprender com a experiência umas das outras e, enquanto a gente está se curando das nossas próprias dores ou enquanto a gente está aprendendo com a nossa própria jornada, a gente acaba gerando um espaço de aprendizado também para as outras vivenciarem. Então, Vencer Mulher tem muito essa característica, né, de um espaço de caminhar juntas, umas com as outras e umas pelas outras. Então você tem bastante conhecimento de causa, né? Quando a Tirza falou desse programa para mim, eu falei, essa menina, né? Magra, bonita, desse jeito, deve nem ser mãe, né? Como assim? 2 filhos. Então teremos muito o que aprender. E para fazer o contraponto, trouxemos 2 homens. Ó, já ficaram aí todos. Vamos escutar o masculino também, né? Guto Santana, que também trouxe um convidado. Meu querido amigo aqui, parceiro dos palcos há muito tempo, Renzo Alexandre, ele é a alma da banda, né? Que legal, que legal. Obrigado. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, Guto. Guto, eu sei que você é ex-The Voice, você está há 15 anos aí nessa estrada da música. Fiz uma correria louca aí, não foi? Tocou no Rock in Rio, o que mais? Toquei Fala também um pouquinho no Festival de Verão, no Rock in Rio. Eu fui muito abençoado com coisas
com momentos muito legais na minha vida. O The Voice, então, foi o mais recente deles e foi uma experiência única. Então, enfim, aí eu tento trazer um pouco disso para os shows que a gente faz. Por exemplo, quinta agora tem um show com a banda completa acústica no Bamboa, Varanda, às 8, não é isso, Antônio? Às 8 horas. Aliás, estão todas convidadas para ir, por favor. E, bom, acho que é isso. E qual é o estilo que vocês fazem? Hoje em dia, acho que eu diria um pop rock romântico. Tá. Eu sou muito guiado pelas questões do coração, então... é geralmente a linha que a gente segue, mas tem um quê de coisas mais animadas e tal. É difícil explicar o show assim. A galera que quiser curtir, ir nos shows ou me procurar no Facebook, Guto Santana, página... Eu sou ruim pra caramba de tecnologia, tá? Então sou só eu que mexo. Então demora, mas uma hora eu respondo. E acho que é isso, a galera tem que conferir mesmo na íntegra, assim, pra saber. Eu não sei definir bem o que é o show que a gente faz, mas é um show bem legal, a galera tem curtido muito. E lá na Bamboa não é só sertanejo, então? Não é só sertanejo. Inclusive começou esse projeto, também tem um projeto com um amigo, que é o Rodrigo, que é o Terça Riso Solto, que eu não sei o que eu tô fazendo muito bem lá, mas porque eu não sou comediante, mas tem ótimos comediantes, eu me divirto muito, faço a abertura do show, né? E tem sido muito legal, agradecer, aliás, a Bamboa, que tem aberto esse espaço aí pra gente. E tomara que seja por muito, muito tempo. E qual é o dia que você vai estar lá? Quinta-feira, amanhã, quinta-feira. E o horário? Horário às 8, e toda terça com o projeto Riso Solto, também às 8. Legal, muito legal. Nossa coach, Laíma Maia, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Um prazer estar aqui com todos vocês. Toda quarta-feira é um dia de grandes aprendizados e um tema como esse, né, já gera assim uma energia que vai começando aqui, né? Porque, gente, são tantos papéis, tanta coisa, né, que a mulher leva consigo, trabalho em casa, como você já começou a falar. Eu tenho certeza que vai servir, vai ajudar muita gente. E olha, você que conhece mulheres que também precisam desse conteúdo, compartilhe, né? Convide essas pessoas a conhecer. E vamos aproveitar a Tirza com todo esse conhecimento, toda essa experiência. Quem quiser enviar perguntas, tiver alguma dúvida ou sugestões, o chat já está aberto, tá? E vamos lá, Kalina. Então, Tirza, aqui é o seguinte, a gente está num sistema aqui de aprendizagem, assim, violento. Eu acho que qualquer curso que a gente pudesse pagar não compensaria tudo que a gente tem aprendido nessas tardes aqui no Gente Pelo Caminho, sabe? Assim, tem sido tardes muito fortalecedoras, né? Hoje, em especial, um tema tão importante para nós mulheres. A gente vai falar um pouquinho de culpa, falar de um pouquinho de tudo isso que a gente carrega. E, olha, a gente está muito feliz com a sua presença. E eu também muito honrada de estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui, estar na Vem VTV, né? Daqui a pouco vai ter novidade também, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de ter escutado o convite de vocês, de a gente estar escutando essa chama por esse tema, porque é um tema realmente que toca muito o meu coração, porque eu acho ele muito relevante, não só pela minha própria experiência de vida, mas pela experiência que eu tenho visto ao meu redor, no consultório. É muito importante esse tema na contemporaneidade, né? Inclusive, é muito legal que a gente tenha homens aqui presentes, porque esse é um tema que envolve o masculino, né? A gente está vivendo um momento de reposicionamento humano. Sim. Então, é muito importante que a gente esteja juntos nesse pensar, os né? papais também. Tá vendo? Então, é muito legal, porque a gente vai ter contrapontos interessantes também. Escutar vocês vai ser muito importante. Então, é um tema muito relevante. Fico muito feliz em estar aqui com vocês todos juntos, né? Muito bom. Legal. E aí, Guto, a palavra inicia com você. É? É. Vamos lá. Two hearts fading, like a flower. Notice waiting for the power, for some answer. What is this fire? Sinking slowly, the what is higher. Desire, desire.
secrets, no obsession. This time I'm speeding with no direction, without a reason. What is this fire burning slowly? Am I on it only? Desire, 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 desire. You know you don't like waiting. You just can't show me, but God, I'm praying that you find me. You see me, you're running, I'm never tired. Desire, 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 desire. Desire. Muito bom, menino. Obrigado. É uma das canções que vai estar também no show. Que legal, lindo. Um cara chamado Ryan Adams. Não é o Bryan Adams, apesar de ser fã pra caramba do Bryan Adams, mas vale a pena conferir o trabalho dele também. Que linda, linda essa música. Obrigado. Muito linda. Valeu. Amei. Para começar a nossa tarde, né, a gente sempre traz um músico, alguém, porque sempre inspira, né, Tirza? Música parece que faz a nossa alma se abrir, né? A gente parece que vai quebrando aquelas barreiras, a gente vai relaxando. E eu cantava pro Enzo ainda na barriga. E achava... Era muito bom, eu nunca tive nenhuma resposta não. A mãe dele sentia mesmo os chutes na barriga, mas quando era comigo acho que era uma coisa pessoal mesmo. Não, coisa não pessoal é ótimo. Sente aqui 10 minutos aqui. Tá bom, deixa só eu cantar pra ele, tá muito bom. E ele tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 7. Legal. É preciosidade. Beijo, meu filho. Já mexe na internet melhor que o pai, inclusive. O meu também. Tem um canal no YouTube. Meu Deus, sério. Geração Z, né, Tirza? Gente, meus filhos me imitam direitinho. Eles me vêm fazendo vídeo, pegam meu celular e fazem vídeos. Oh, meu Deus. Sem dificuldade nenhuma, né? Não, inclusive usando minha mesma... Olá, eu sou a Tirza Reis. Igualzinho. Que legal, que legal. Tirza, fala pra gente. A gente conversou um pouquinho antes do programa, né? Sim, sim. E a gente falou um pouquinho desses milhares de papéis que a mulher tem que desempenhar. Né? O título do programa é Mulher Equilibrista, né? A metáfora do equilibrista lá de pratos, né? Exatamente. Parece que a gente vive exatamente isso. Somos, né, gente? E como é que isso? Eu adorei essa metáfora. Essa sensação que a mulher tem o tempo inteiro de se doar, mas está sempre em dívida, né? Parece que ela nunca fez tudo o que ela poderia fazer e essa culpa imensa. Como é que você trabalha isso com as mulheres? Gente, eu acho que esse é um dos temas, dos grandes temas, né? Quem nunca sentiu culpa na vida, que levante a mão, né? Especialmente nós mulheres. Eu costumo dizer assim, que quando nasce uma mulher, nasce junto com ela a semente da culpa. E quando ela se torna mãe, a culpa encarna, sabe? Vem junto com... É muito interessante. Tá no DNA, isso. Né? Porque, o que eu percebo disso, Kalina? O que eu tenho trabalhado? A gente vem de uma cultura, que é uma cultura patriarcal, né? Onde você tinha muito claramente, assim, eu acho que os nossos pais, talvez, ou os nossos avós, né? Viviam uma perspectiva onde os papéis de gênero, eles eram muito bem definidos e elaborados, né? Você tinha o homem, que era uma figura que ocupava o espaço público, e ele era o provedor, ele era aquele que trazia o dinheiro para casa, a comida para casa, e ele era, diante dos filhos, uma figura mais austera, mais distante, que exigia respeito, mas que não tinha muita intimidade. Não era mais ou menos assim? Era. Né? E a mãe era aquela que ocupava o espaço doméstico, era a rainha do lar. Não era assim que a gente falava? Sim. Né? A mãe era a rainha do lar, então cabia a ela a educação dos filhos, os cuidados domésticos e o espaço doméstico, o espaço privado. Então,
Então ela era a chefe do espaço privado e o homem era o chefe do espaço público e estava tudo combinado entre nós, né? E ela tinha um papel de amenizar as coisas, Sem vamos dúvida, dizer assim, né? O papel de conciliadora. Isso, essa ela palavra. era aquela que conciliava os papéis, aquela que traduzia o mundo das crianças para o mundo paterno e traduzia o paterno para amenizava essa situação, construindo essas pontes, né? Quando a gente começa a fazer um movimento de empoderamento feminino, que a mulher começa a ocupar também o espaço público, começa também a desejar estar nesse espaço, a gente começa a vivenciar uma multiplicidade de papéis. Só que a gente começa a adentrar o espaço público e se apropriar do espaço público, mas as dinâmicas do espaço doméstico não foram renegociadas também. Então, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo mulheres que se projetam hoje no campo profissional, no campo público e que disputam e que conquistam espaços muito semelhantes hoje em dia ao espaço que antes tido apenas para os homens. Mas a negociação no espaço privado não foi... A quantidade de tarefas no espaço privado não foi também renegociada. Sim. Então, a responsabilidade da casa, muitas vezes, ainda continua sob o cuidado da mulher. A responsabilidade do filho continua sobre a chancela, vamos colocar, da mulher. E nisso, isso é uma dúvida interna, é um conflito interno, porque é quase... E a gente mesmo, nós mulheres, questionamos muito e criticamos muito umas às outras quando a gente resolve abrir um pouco mão desse lugar. Né? Do tipo, meu Deus, mas olha o que ela está fazendo, vai deixar o filho com qualquer uma? Nossa, vai deixar com a babá, que absurdo. Vai deixar na escola tão pequenininho. Então, assim, não tem jeito de você acertar. É uma sinuca de bico, né? E se você fala, não, vai ficar com o pai, mas o pai cuida, o pai sabe cuidar, ele vai dar conta, né? Então a gente começa a viver uma questão que é um misto de apropriação, porque é uma sensação de que eu quero me apropriar desse espaço, com um misto de desapropriação. Né? Do tipo, o que eu vou ter que soltar para dar conta disso que eu também quero? E aí entra a figura da equilibrista, que foi a imagem que eu construí quando eu fiquei pensando nisso, né? Que assim, eu quero espaço público, quero me projetar, quero ser reconhecida profissionalmente, mas também não posso deixar a peteca cair dentro de casa, tenho que cuidar da casa e ser uma exímia dona de casa, mas também tenho que ser uma excelente mãe e estar disponível para os meus filhos para brincar, para cuidar, para educar. Tem que ser 3 ou mais, Como? Né? Como é que faz isso, assim? Como é que é isso? E tenho que fazer tudo isso sozinha, porque ainda tem isso, né? Porque tem uma máxima no feminino que é assim, você tem que ser o linda, magra, né? Tudo. E você tem que falar que você está fazendo tudo isso sem esforço nenhum. Tipo, eu nasci assim. Nasci assim, gente. Acorda Sempre foi pronta, assim, acordei pronta, com rímel e penteada, porque a vida quis assim. Né? Então a gente tem uma máxima que é difícil. Você não pode dizer, gente, olha, eu tenho dificuldades, às vezes eu não dou conta. Tem determinados momentos que eu quero gritar e pedir ajuda, porque eu não estou dando conta dessa quantidade de coisas que eu... Tem determinados momentos que eu paro e penso, onde é que eu aperto o botão? Onde é que eu devolvo? Onde é que eu aperto o botão para desistir disso aqui? É bom saber disso, porque, por exemplo, eu sou divorciado, né? Então, e moro só. E eu sinto essa necessidade de gritar também quando eu estou lá em casa, bate aquele desespero, né? Porque vocês fazem isso com maestria mesmo. E quando a gente se vê, acho que acredito, falo pelo Renzo, quando a gente se vê com os meninos assim, é uma dificuldade, entendeu? Porque fazer esse malabarismo pra gente é impossível. Então, palmas pra vocês conseguem. Mas olha, e não gritam, o que é pior, né? A gente está precisando aprender a gritar, sabe, Guto? É essa que está sendo a minha perspectiva. Porque quando eu vejo essas coisas, uma das coisas que eu tenho percebido muito é essa nossa luta contra essa idealização. Porque é esperado de nós que a gente seja princesa. Entende? É um arquétipo é um símbolo muito ancorado na nossa cultura desde muito pequeno. Então a gente tem que ser muito 100%, muito perfeita. E esse regime da perfeição,
esse discurso histórico da perfeição, de que as mulheres têm que ser lindas, cheirosas, perfeitas, bonitas, não podem falar alto, não podem falar feio, não podem, né? E sempre se comportam de um jeito muito bonito e nunca perdem a paciência. Essas máximas que a gente foi ensinar, e que isso é que é ser mulher de verdade, essas máximas que sempre foram imputadas a nós desde muito pequenas, elas vão virando ao longo da nossa vida um peso muito grande. Um peso, machismo, né, da sim, sociedade. e que é ancorado no machismo, né? E é um peso muito grande que vai gerando em nós uma sensação de dívida desde muito pequena. Porque na hora que eu não consigo 100%, que eu estou conseguindo até os 90 ou os 99, o meu foco é naquele, putz, mas faltou aquele. Nossa, mas olha, foi incrível, mas você viu? Eu deixei aquele pratinho, rodou um pouquinho numa velocidade mais baixa, ele quase caiu. Eu não vejo que ele não caiu, eu não vejo que foi que eu dei conta. Eu fico o tempo inteiro nessa disputa comigo mesma, porque eu tô num patamar de exigência que ele é praticamente... Não tem pausa, não tem altas, não dá para descansar. Não tem brecha, né? Não tem brecha, entende? Você está o tempo inteiro em dívida. E aí é nessa hora que a gente começa a vivenciar esse sentimento de culpa, que vai se tornando uma culpa, que vai se tornando cada vez mais perverso, porque a culpa, as nossas emoções, elas trazem, todas elas trazem uma narrativa, né? E a narrativa da culpa, ela é assim, eu fiz algo errado. Nossa, caramba, fiz algo errado. Nossa, olha eu de novo fazendo algo errado, sabe? Só que tem uma coisa que a gente tem chamado de culpa entre nós, mas é pior do que a culpa. É vergonha. Porque a culpa, ela traz essa narrativa. Fiz algo errado, mas quando ela está colocada no lugar certo, quando ela é uma emoção muito importante, né? Porque ela é a emoção que nos permite, eu me dou conta de um erro, eu sinto o erro encarna em mim, e a partir desse momento eu consigo me reposicionar. Melhorar. Então, o que eu preciso fazer para reaver isso? Que é o lance do arrependimento. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir desculpas, eu preciso retomar essa conversa, eu preciso fazer diferente da outra vez, eu preciso dizer eu sinto muito, eu preciso repensar a minha ação. Tem uma ação muito concreta e disponível que eu posso fazer. Só que o que começa a acontecer? Num primeiro momento eu sinto culpa, num segundo momento eu sinto culpa, num terceiro momento eu sinto culpa, num quarto momento eu sinto culpa. De tanto me sentir culpada, eu começo a achar então que o problema não está nas coisas e nem no que eu estou fazendo. Tem algo errado comigo. Então não é mais eu estou fazendo algo errado, eu sou algo errado. Eu não sou o suficiente, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente. Eu sou má, eu sou ruim. E essas narrativas, gente, olha o poder disso. Né? Quantas vezes a gente não passa horas do nosso dia dizendo, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Nossa, eu sou muito ruim no meu trabalho, olha como eu não estou dando conta de tudo. E a gente vai construindo essas narrativas, e essas narrativas, elas vão entrando na gente como alimentos tóxicos mesmo. E o nosso poder, enquanto elas entram, o nosso poder escorre pelo pé. Né? E a gente começa a viver uma sensação de profunda insegurança, uma sensação de menos-valia, do tipo, realmente, eu não vou dar conta disso aqui, eu não sou bom o suficiente para isso aqui. E essas conversas ficam perturbando a nossa cabeça. E essas conversas são as conversas da vergonha. E muitas de nós mulheres vivemos amarradas nessas conversas, nessa armadilha. Porque o que acontece? Quando a gente se encontra socialmente, tá todo mundo nos seus saltos altos, com o seu rímel a tiracolo, com o seu Facebook, que é um dos maiores espaços de sofrimento humano que eu já vi na vida, porque todo mundo está sorrindo e falando das vantagens incríveis da maternidade, postando fotos mágicas e espaços incríveis, e mostrando como que eu dou conta de trabalhar, como com meu filho no colo, nanana. E aí, se naquele momento... para os outros, né? Não, e se naquele momento eu olho para aquela situação e eu estou me sentindo absolutamente devastada, com quem que eu vou me sentir à vontade de compartilhar e de falar assim, gente, comigo não acontece assim não. Sabe de uma coisa? Idealizei um montão a maternidade, achei que eu ia tirar nos 30 e não estou me sentindo assim. E eu achei que eu ia tirar o trabalho de letra
Mas a verdade é que eu estou chegando lá e eu não estou me sentindo... Com quem que eu posso compartilhar essas coisas? Se está todo mundo falando que é ótimo, que é o maior amor do mundo, que você vai tirar de letra, que é simples, basta você querer, que você vai e você age e você faz. E eu sei de tudo isso e por alguma coisa que eu não estou sabendo explicar, comigo não está acontecendo. Então a gente vai vivendo essas emoções de um jeito profundamente represado e sentindo que essas coisas só estão acontecendo comigo. Porque está todo mundo linda, menos eu. Só que a gente começa a descobrir que isso não é verdade. Tisa, eu vou até um pouquinho além. A gente vai falar um pouquinho do masculino e do feminino, né? Presente em cada uma de nós. E talvez os meninos possam nos ajudar nesse debate. Você passou por um divórcio há 4 anos, né? Sim. E encarou isso com um bebê de 2 meses e uma criança de 1 ano e 8 meses. E eu acho que mais do que... extrapola a maternidade. Porque assim... Extrapola. Né? Eu não tenho mais 23 anos. Não, por incrível que pareça. 24. Tem 24. 24, isso. Então, você se separa, você tem toda essa carga, né? Eu tenho uma carreira, eu tenho uma empresa, que eu tenho que fazer essa empresa rodar. Eu tenho uma carreira minha, Kalina, que eu quero conquistar alguns espaços, né? Eu tenho que empreender, eu tenho que dirigir a empresa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa sozinha. Eu tenho que tomar decisões todos os dias, às vezes decisões difíceis sozinha. E além de tudo isso, aí você acho que vai nascendo esse masculino muito forte dentro da gente, porque a gente tem que fazer, sabe? Você está numa situação terrível que você tem que resolver, você tem que fazer. Você não tem opção. Do chuveiro que quebra ao carro que quebra às 3h30 da manhã, sabe? Você tem que resolver. E aí, ainda olham pra gente e falam assim, e você tem que ser donzela, você tem que ser, assim, aquela menininha, sabe, assim... Talvez é porque vocês fazem isso com tamanha maestria e todo homem é tão bobão que não consegue ver que isso é um fardo, entendeu? Sério. Por exemplo, vocês são tão autossuficientes que acho que o homem é a parte fraca do relacionamento, né? Ao meu ver. Quando fui casado, eu muitas vezes, quando ia desesperar, no meu antigo casamento, era ela que segurava, falando, não, cara, relaxa que vai dar tudo certo. E aí eu fico pensando assim, pô, a gente tem esse apoio de vocês, mas talvez a gente não consiga dar esse apoio da melhor forma, entendeu? E penso que a parte fraca no relacionamento é o homem, assim, eu não ia conseguir fazer o que vocês fazem mesmo, e não consigo, minha casa é uma zona, entendeu? Acho que a única coisa que eu faço com maestria deve ser a música, né? Isso eu tenho ajuda de outros amigos também. Ele falou tudo, porque há algum tempo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Tisa. Há algum tempo eu venho questionando em mim essa autossuficiência. Porque eu tô meio de saco cheio disso, sabe? Mas vocês podem estar, esse que é o ponto. Que bom que você tá de saco cheio, porque eu sinto que é essa declaração que nós mulheres estamos precisando fazer, a declaração de basta. Chega, não, disso aqui eu não vou dar conta não, por favor. Isso aí. Sabe? Posta no Facebook. Olha, não, tá tenso. Tá difícil. Mas assim, pegando essas duas falas de vocês, eu vejo elas muito complementares, sabe? Porque o que acontece? Tem um autor que eu gosto muito, Humberto Eco, que ele traz um livro chamado A Crise da Masculinidade, né? Falando que, de fato, o masculino está muito em crise nos tempos atuais. Os primeiros 40 anos do homem são os mais difíceis, né? Da adolescência. Mas não é... Olha só. Mas é sério. Mas não é só por isso, né? É por causa disso, porque com essas mudanças que a gente está vivendo, socialmente falando, e com a entrada da mulher com a exuberância, com a chegada, né, da mulher e com o empoderamento e com essa autossuficiência que a gente também está repensando ela, e eu quero conversar isso um pouquinho com vocês hoje aqui, o homem também fica um pouco sem lugar. Verdade. Como que eu me posiciono? Como eu posiciono diante dessa mulher que é tão forte quanto eu, que não precisa... de mim, precisa, né? Não precisa nesse sentido do prático, né? Não precisa que eu pague a conta porque ela pode ir no restaurante pagar. Não precisa que eu cuide dela. Ela não é bebezinha, ela não é pequenininha, ela é tão grande quanto eu e às vezes até maior, o que me amedronta.
né? E me deixa um pouco sem lugar. Então, esse repensar é um momento muito importante, por isso que eu falei que eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, porque, na verdade, a gente só consegue fazer um movimento na presença do outro, né? O que eu vejo que tem acontecido muito? Quando a mulher começa o seu processo de empoderamento, assim, historicamente falando, lá quando tem a queima dos sutiãs, toda a questão do sufrágio e todo o movimento do feminismo propriamente dito, num primeiro momento, houve um antagonismo muito grande, né? Como se houvesse, algumas pessoas até ainda acreditam nisso erroneamente, como se houvesse uma rivalidade entre o masculino e o feminino. Como tipo assim, para eu ser mulher, eu preciso ser autossuficiente mesmo, não preciso de você, nem homem eu gosto, né? Que é isso? Para que é isso? Né? Entrou numa... E não tem nada a ver com isso. Porque, na verdade, o que a gente tem vivido? É essa competição entre o masculino e o feminino que tem nos adoecido. Nos adoecido como humanidade. Sim. Não apenas como homens e mulheres, mas como humanos. É essa competição, porque nunca foi feito para ser assim. O objetivo não é que a gente compita. O que aconteceu há muito tempo atrás e que a gente tem sustentado isso e tem sofrido as dores ainda hoje disso, é que em determinado momento na construção histórica mesmo da humanidade, a gente começou a validar, a achar que era melhor e então digno de mais poder e de maior reconhecimento, aquele que ia caçar o boi. Entendeu? Nas tribos antigas. Aquele que ia caçar o animal selvagem lá para trazer a caça para a tribo. Só que a gente não lembra que para que ele pudesse ir, tinham aquelas que ficavam ao redor do fogo, e que vão fazer o boi, comunidade, né? Passagem, vai comer e que o boi vão cru, fazer, exatamente, e que vão dar serventia para aquilo quando a comida chegar, né? Então, em determinado momento, a gente começou a hierarquizar isso. Sim. E nessa hora a gente começou a se perder. Porque daí a nossa capacidade de olhar o outro no olho e de dizer assim, eu preciso de você, assim como você precisa de mim. E é nessa dinâmica que a gente se constrói. E é nessa dinâmica que a gente cria valor, que a gente cria riqueza, que a gente cria prosperidade. A gente passou a dicotomizar isso. E aí começou a haver uma disputa do tipo, eu sou melhor, eu preciso mostrar que eu sou melhor, eu preciso mostrar que eu sou autossuficiente. E na verdade o que eu vejo é que a gente regrediu. Humanamente falando, porque a autossuficiência e a independência não é o último estágio da maturidade emocional e da maturidade relacional. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A independência, e não é à toa que hoje, do ponto de vista humano, a gente tem tantos adultos vivendo a adolescência. Né? Tanto que a adolescência está cada vez mais tardia. Por quê? Porque a gente tem tido uma dificuldade de se comprometer. Uma dificuldade de se perceber interdependentes. A gente quer viver a independência, oba-oba, tá. Isso é, dentro do desenvolvimento humano, um movimento da adolescência, que é quando eu preciso, né? A gente nasce, vamos pensar... Eu postei alguma coisa sobre isso, que é o famoso... Desculpa interromper, é aquela coisa... Hoje em dia a gente vive uma sociedade onde quem se importa menos vence, né? Exatamente. E quando... eu que fui casado, sei que é um complemento muito mágico quando você consegue, sabe, dividir. Óbvio que vocês fariam tudo, né? Isso com o pé nas costas, mas por diversas vezes eu sentia que aquilo, ó, eu preciso de você quando eu não precisava, mas a gente se sente bem, porque a gente oferece tão poucas funções, sabe, tipo, consertar um chuveiro, eu falo, esse é meu homem, consertou esse chuveiro, faz muito bem pra gente. A gente se sente visto, né? Sim. E essa é uma das fomes humanas, assim, todos nós precisamos de reconhecimento. Verdade. Esse olhar do outro, esse olhar terno do outro sobre nós é que nos dignifica, é que nos constrói a noção de identidade, sabe? Nossa, eu sou um ser que é digno de ser amado. E essa é a maior dor humana hoje em dia. É a gente acreditar que é seguro ser amado. Né? Tudo que a gente quer, qualquer um de nós, na verdade, com as nossas feridas, homens e mulheres, o que a gente deseja mesmo é, nossa, olha, eu sou suficientemente bom, eu sou suficiente. E ao ser suficiente, eu sou digno de ser amado. E a gente só consegue isso quando a gente começa. A gente está precisando fazer um processo de retorno, sabe? Assim, de retorno em que sentido? De perceber, ok, eu sou capaz de fazer as coisas sozinha. Mas a questão não é essa. Entendeu? A questão, assim como vocês também seriam, porque, né, tá tudo, é possível?
Mas é o que eu quero? Né? A longo prazo, isso é sustentável? Não, não é. Percebe? Porque assim, não é. Então, o que eu tenho trabalhado muito é na compreensão de que nós podemos pedir ajuda. E que a gente pode construir uma rede de ajudas, uma rede de apoios, onde a gente possa ter conversas honestas. Né? Porque quando a gente entra nessa coisa da autossuficiência, do não, eu dou conta, não, porque esse movimento é um movimento que ele faz parte do discurso histórico da exigência. Né? E aí eu não tenho chance de expor minha vulnerabilidade. Sim. Só que a conexão humana, o amor, essas coisas só acontecem na presença da vulnerabilidade. Sim. Se eu não baixo a arma, eu não encontro outro. Se eu estou o tempo todo com o meu escudo aqui, que hora que eu vejo quem está para trás do escudo? Então, às vezes, a pessoa está me oferecendo um presente e eu já estou aqui, isso ó. Acontece demais. Né? Na defesa. Por diversas vezes puxei cadeira, a pessoa senta na outra. Assim, Nossa, meu Deus. Então tá bom. Isso é real mesmo, sério. Esse cavalheirismo. Eu seguro essa conta. Não, eu posso pagar. Eu sei que você pode pagar essa conta. É só uma gentileza. Não vinha brigar, não. A ideia era que a gente se gostasse, inclusive. A coisa da gentileza ficou nebulosa hoje. Fica muito. Mas sabe que eu vejo, assim, nisso tudo, que às vezes as pessoas estão tão perdidas que até tem esse pedido de socorro. Tem. Mas ele é fantasiado preso com outras coisas, como a cobrança, por exemplo. Exatamente. A pessoa, na verdade, está pedindo socorro, mas a forma de pedir socorro é a cobrança, é a briga, é você bater de frente, porque você não aceita tal situação e você quer o contrário. O homem não é tão provido dessas sacadas, então ajuda a gente, entendeu? Gente, isso que o Breno tá falando é super importante. Que nós não é legenda, assim, então isso é isso. Desenho, né? Agora é. Eu costumo dizer para as mulheres com quem eu trabalho assim, gente, nós precisamos aprender a comunicar o óbvio. O óbvio não existe. Exato. Sabe? Essa coisa da obviedade. Mas como? Porque eu pego muito em consultório assim, não, mas eu não vou ligar. Como que eu vou dizer para ele? Se eu disser para ele que eu preciso disso, perde toda a graça. Cadê o romantismo? Né? Sim, mas se você não conta o que você precisa, vai ficar vira uma muito imagem e mais ação, difícil. né? 2 palavras. Imagem e ação é ótimo, né? Ai, meu Deus, será que ela quer? Me ajuda, hein? Será que é louça? Tem universitário, tem quais as opções? Posso pular essa? Tem universitário. Tem uma que é muito boa que vocês falam, né? Não sei, tem algo de errado? Meu Deus, o cara lembra da vida inteira deles. Passa o filme, ele só não lembra do que precisava lembrar. Eu machuquei o coleguinha, será que é isso? Ou em casa a gente conversa, isso é muito bom também. Gente, olha só, dentro desse tema tem 2 perguntas aqui que eu gostaria de trazer para complementar isso tudo que a gente está falando. Eu tenho a Juliana Guedes, linda Ju Guedes, ela é lá de São Luís do Maranhão, trabalha como coach também de produtividade. Que legal. E ela pergunta assim, como a mulher pode minimizar o sentimento de culpa? Porque ela mesma tem essa exigência interna, né, de se dedicar a tantos papéis e muitas vezes não conseguir ter maestria em todas as áreas, nessas diversidade de áreas. Então, essa pergunta é complementar essa aqui de baixo, a Tisda, da Graça Souza. A Graça trabalha com liderança, com formação de líder, lá de Rondônia. E ela pergunta de onde vem esse sentimento de culpa, que a Juliana pergunta como minimizar e a Graça complementa, assim, de onde vem esse sentimento de culpa? Então, vamos começar da Graça para a Juliana. Ok. Eu acho que eu já contei um pouquinho para vocês, mas assim, sobre esse caminho que a culpa faz historicamente, né, com a gente. Mas quando ela pergunta de onde vem, né, esse sentimento de culpa, na verdade, gente, ele é um discurso histórico, como eu falei no início aqui do nosso programa, arraigado em nós de formas muito profundas e muito antigas, é de geração em geração. Quando a sua mãe vai te educar, olha lá, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu te avisei. Minha filha, a menina não senta desse jeito. Você, olha só, você foi falar com um rapaz assim, foi ser saidinha, olha o que aconteceu. Eu te falei, você tem que esperar. Então, assim, é um tempo inteiro um exercício de castração. Né? E de você caber dentro de uma caixinha, que às vezes não te cabe, porque a depender de quem você é, da sua espontaneidade, da sua maneira de se colocar no mundo, você não cabe dentro daquele... Então, você já começa a achar que se você não cabe é porque tem algo errado com você. Né? Então, na verdade, a culpa ela é muito antiga. E aí veio Freud. Né, que no berço da virada do século,
ele constrói toda a sua teoria psicanalítica baseada naqueles modelos que eu estava trazendo para vocês do patriarcado, do modelo judaico, de paternidade, de maternidade, naquela época na Europa, onde você tinha essas figuras muito estereotipadas mesmo, né? Do que era o masculino e do que era próprio do masculino, do que era feminino e próprio do feminino, e das mulheres de sociedade que, na verdade, pouco até se relacionavam às vezes com seus filhos. E ele traz essa máxima: a culpa é da mãe. Então, o que está acontecendo com você, com o seu psiquismo, com o seu desenvolvimento? O que está acontecendo com você? A culpa é da mãe. Vamos buscar. Isso virou um jargão. Hoje em dia, muitas pessoas falam isso e nem sabem ao que estão se referindo, né? Na verdade, Freud trouxe isso. E aí, por conta, e desde que a psicanálise é psicanálise, ela mudou a maneira como o pensamento ocidental passou a se organizar. A maneira como nós passamos a pensar. A gente usa termos psicanalíticos hoje no dia a dia e nem percebe. A gente fala do recalque, até naquela música que né, as recalcadas, né? A gente usa isso. São termos psicanalíticos para falar do movimento de defesa. Que são mecanismos de defesa interno que nós utilizamos. O recalque, a projeção. Ih, não vem jogar isso para cima de mim, não. Isso daí é seu e tal. Então a gente usa isso no nosso dia a dia, achando que a gente sabe do que a gente está falando. E a culpa nasce... Ela foi traduzida por Freud quando ela ganhou nome, e quando ela foi nomeada, ela passa a ganhar um volume muito grande para nós. E isso passa a ser imputado mesmo. Então a culpa é da mãe mesmo. Então eu estou indo para terapia para cuidar dos meus problemas com a minha mãe, porque se eu resolver meus problemas com a minha mãe, tudo na minha vida anda, né? Então a mãe se torna uma figura enigmática mesmo, assim. Ela vira um arquétipo muito importante no nosso desenvolvimento humano, de homens e mulheres. E nesse movimento, quando a gente se torna mãe, sabedoras disso, e sendo ensinadas nisso desde muito pequeno, a gente incorpora isso. Então qualquer coisa, meu Deus, eu não posso falar, meu Deus, eu posso gerar traumas no meu filho, ele ainda na minha barriga, já começa. Começa a paranoia, né? Começa a paranoia. Mas, nossa, cuidado, não fala assim com seu filho porque você pode traumatizar ele. Não fala, não sei o quê. Então começa um movimento que você já começa a ficar o tempo todo refém. Você nem pode viver a espontaneidade de tá sentindo aquilo, porque você já se tornou refém do eu não quero causar dano ao meu filho, né? Eu não quero causar dano a ele, eu não quero desenvolver ele. E ao mesmo tempo, na hora que a gente se torna mãe, eu às vezes tenho a impressão de que, tanto que é muito comum a gente ver divórcios com crianças muito pequenas, né? Porque às vezes eu costumo dizer assim, entra o pai e a mãe pela porta de casa, sai o marido e a mulher pela janela. Sim. Né? É muito comum a gente ver em casais com filhos pequenos. Eu vivi essa experiência, eu imagino que vocês também. É muito comum a gente ver separações nesse início de vida. Por quê? Porque é uma profunda mudança que todos nós vivemos. É ou não é? Você é absorvida por aquilo ali, completamente absorvida por aquilo ali. E isso faz com que que o papel da esposa, dado o modelo anterior do que deveria ser uma esposa, realmente ele precisa ser renegociado. E o papel do marido também precisa ser reposicionado. Sim. E a gente precisa pensar como se colocar nessas relações, né? Então, a culpa passa a ser um gestor da vida. E isso é um movimento muito perverso que a gente faz, porque eu deveria estar sendo movida nesse momento pelo amor, pela ternura, pela capacidade da empatia, né? Então, muitas vezes a gente vê no espaço, especialmente do homem e da mulher, um ressentimento. Do tipo, nossa, porque agora ela só quer saber da criança, eu sou a última prioridade na vida dela. E não tem um movimento de empatia. Às vezes as minhas pacientes chegam no consultório dizendo assim, Tisa, ele chegou em casa reclamando porque eu estava descabelada, não. E ele falou assim, eu queria ser você que está em casa o dia inteiro sem fazer nada. A gente sempre manda muito bem, né, gente? Sem fazer nada. Homens, realmente então vai você não tem trabalhar, como defender. Né? Não tem tipo como. assim, então vai você trabalhar. Eu queria ficar aqui com o nosso filho aqui o dia inteiro. Ele não queria, não. Não queria, né? não. Então, às vezes, não tem noção. E, às vezes, a mulher também... e, às vezes, a gente também tem dificuldade de fazer essa escuta do masculino também, porque a gente está completamente atordoada, soberbada, hormonalmente confusa naquele primeiro... Então, é difícil. Você também, às vezes, está se sentindo
usurpada do espaço público. Sim. Né? Quando você é uma pessoa, quando você é uma mulher que trabalha, que tem uma projeção profissional e de repente você se vê tomada por esse espaço doméstico, a vida está acontecendo lá do lado de fora e você presa aqui dentro. Eu me senti um pouco assim. Eu estava vivendo uma profunda ambiguidade. Eu estava amando meu filho e me encantando por aquela experiência e descobrindo aquele mundo, mas eu vi as coisas lá fora e falava, gente, as pessoas estão vivendo lá fora e eu tô presa aqui, né? Eu tive muito esse sentimento. Não é? Eu lembrei Muito. de você quando a Tisa falou. E a gente vive isso. E com quem que você fala? Porque seu marido chega em casa... Então, Graça, esse sentimento da culpa é um sentimento muito antigo, que transcende a nós mesmas. Mas que é importante a gente reconhecer para que a gente seja capaz de minimizar isso. E como é que a gente minimiza isso? Não é uma tarefa fácil minimizar. Porque como é um discurso histórico, com o qual a gente está lidando com ele, desafiá-lo significa ser capaz de sustentar as críticas que vêm. Isso. E elas vêm de todos os lados e não é só dos homens não, viu, Guto? Antes fossem. É. Elas vêm muito entre nós, mulheres. Sim. É da sua avó, é da sua tia, é É. da sua melhor amiga que fala, amiga, você vai ter coragem de deixar seu filho pra... Nossa, mas você vai sair com seu marido e seu filho vai ficar com quem? Não, Né? te cortando um pouquinho, Tisa, uma amiga nossa que ganhou neném agora recentemente, ela fez um post desse tamanho no Facebook. Mulheres, não critiquem mulheres que acabaram de ganhar neném. Todo mundo tem uma receita pronta, uma receita mágica para isso, para aquilo outro. Né? E a Tudo. pessoa tá ali, né? Acabou de passar por uma cirurgia pesada, tá sem dormir há vários dias, tá naquela adaptação difícil. Aí uma chega, nossa, mas seu filho tá passando fome. Seu filho está passando fome, você vai usar fralda de pano ou fralda descartável? Nossa, fralda descartável. Nossa, fralda de pano, né? Se você quer ter filho normal, parto normal em casa, meu Deus, que absurdo. Ou nossa, mas você vai fazer cesárea. E Nunca tá ocitocina. bom, né? Ou seja, você percebe esse movimento da uma cobrança o exigência? tempo inteiro. Vocês estão vendo como corre nas nossas veias? Então a gente precisa, como ele é um paradigma no qual a gente está mergulhado. Eu costumo dizer que isso com o qual a gente está querendo lidar é como se nós fôssemos os peixes e esse é o rio. Como é que eu, como peixe, vou brigar com o rio? Eu preciso dele para viver, eu estou dentro dele. Eu não consigo viver fora da água, percebe? Mas, ao mesmo tempo, se a gente começa a fazer um exercício reflexivo sobre isso, de autoconsciência, é como se eu pegasse o peixinho e tirasse ele um pouquinho do rio só para ele ganhar uma perspectiva. Tipo, olha aqui, é aqui dentro que você tá vendo? Tá vendo o que acontece com você quando você tá fora? E existe algo além do rio, né? Existe algo além do rio, tá vendo? Então agora mergulha de novo. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso com um peixe, a consciência dele de estar ali dentro vai mudar completamente, concorda? Com certeza. É esse o exercício que a gente está tentando fazer quando a gente está discutindo a culpa. A culpa é esse rio. Mas a nossa ideia é, vamos sair um pouquinho disso, vamos perceber que que a gente pode ampliar um pouco essas arestas para a gente se colocar lá dentro de novo. E esse é o exercício do minimizar, sabe? Então, Ju, o que eu diria para você e para todas nós? Assim, o paradigma da perfeição, do 100%, ele tem nos estrangulado. Conversamos sobre isso com uma grande amiga que era minha sócia, Margarita Morales, e que também é mãe, e a gente batendo papo sobre essas temáticas, e também é uma mãe que trabalha, que é mãe solo, e que também tem 2 filhos, e a gente lá, nessa nossa conversa um dia, num café, pensando como é que a gente, rindo de nós mesmas, né, gente? Porque tem hora que só rindo. Rindo de nós mesmas nessa brincadeira, sabe? Ela falou assim, Tirza, já decidi. Eu não sou mais mãe nota 10, não tô querendo buscar o troféuzinho da mãe mais maravilhosa do mundo, nem da profissional do ano. Eu descobri que tá tudo bem, eu sou mãe nota 7. Aí a gente começou a rir disso, né? E eu falei, maravilhoso ser mãe nota 7, porque, olha só, você passa sem prova final, acima da média, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá? Então assim, tá tudo bem. Eu não fui nota 10, mas eu fui nota 7. Nada caiu. Ninguém Passei morreu. em tudo, ninguém morreu. Eu costumava dizer isso, né? Eu costumava dizer isso, que às vezes as pessoas Bebê brigavam passa assim, bem, tá diz, e aí? E o neném, já fez isso, já fez aquilo outro, e você, nananana, e como é que tá? Eu falava assim, gente, fica tranquilo que até agora ninguém morreu sob os meus cuidados. Tá tudo bem, tá todo mundo limpinho, bonitinho, vestido, arrumado, tá tudo caminhando bem, sabe? Então eu construí, inclusive, eu fiz uma jornada
de vídeos, né, onde eu falo sobre isso, sobre conversas honestas sobre a maternidade, sobre a jornada da maternidade possível. Inclusive, esse tema das mulheres equilibristas é o primeiro vídeo dessa jornada, né, onde eu trato um pouco sobre essa... Onde a gente encontra esses vídeos? A gente encontra no conteúdo.homeroreis.com. Ah, já tá lá na tela. Barra tá na tela já? Que legal. Então, conteúdo.homeroreis.com/maternidade-possível. Então, quem tiver interesse em a gente aprofundar um pouquinho essas coisas, entra lá. Mas eu trago um pouco essas coisas e eu falo, como é que a gente pode minimizar a culpa? A gente pode lidar com o processo de aceitação. Nós não somos as mães ideais e não seremos. Né? Nós não somos ideais. Inclusive, é importante que a gente não seja. Porque se nós formos perfeitas, os nossos filhos não sentem falta de nada. E se eles não sentirem falta de nada, eles não têm razão para a qual se desenvolver. Isso aí. Porque a gente se desenvolve na vida por aquilo que nos falta em algum momento. Precisa me faltar algo para eu querer ir buscar. Sim. Né? Então eu costumo dizer assim, nós não vamos ser mães perfeitas, nós não vamos ser funcionárias perfeitas, trabalhadoras perfeitas, mas nós vamos ser o melhor possível. E vamos acolher que o melhor possível é suficientemente bom para viver o dia de hoje. Legal. E amanhã eu faço esse pacto novamente comigo. Legal. Sabe? Então, essa Juliana tem sido a maneira como eu tenho lidado com isso todos os dias da minha vida. Né? Todos os dias eu faço esse pacto, esse combinado e esse recombinado comigo, de que hoje eu vou ser a minha melhor versão. Isso significa que eu vou dar conta de todos os pratos? Talvez não. Mas hoje eu fiz o melhor possível e tá tudo bem. E é isso que eu podia fazer. Você sabe, nesse assunto, normalmente acontece da mulher deixar de lado o lado feminino. Né, acaba abrindo mão dos cuidados, né, da questão da beleza mesmo, da questão desse externo, dessa aparência, e é comum acontecer isso. Muito comum, Laíl. E aí vem outra culpa. Né? Outra culpa. E outra cobrança. E outra cobrança. Né? E aí nós temos aqui a participação da Luana Caetano, que ela traz exatamente essa abordagem. A Luana Caetano trabalha com empoderamento feminino através da dança. Ela é daqui de Brasília. Que linda, Luana. Beijo, Vamos Luana. Conversar. Ela é fantástica, ela já veio aqui no programa. Ótima. Vamos conversar, porque eu também fui bailarina há muito tempo, então isso muito me encanta. E ela traz exatamente essa abordagem. Ela fala que a maior demanda que ela tem hoje é de mulheres que perdem esse lado feminino por conta dos afazeres, por conta de tantos papéis, né, de tantas coisas que são muito importantes e ela não pode abrir mão, então a mulher abre mão desse lado feminino. Então, diante disso, quais são as dicas para manter esse papel feminino? Luana, linda sua pergunta. Obrigada por ter trazido ela. Porque olha só, gente, isso está dentro do nosso paradigma também como mulheres. Desde muito pequena, a gente é ensinada que a nossa habilidade natural, que o nosso elan vital é o cuidar. Que o cuidar é muito disponível para nós, que a gente cuida muito exuberantemente. E aí vem alguns arquétipos, né? Vem algumas figuras muito emblemáticas. A figura da Santa Mãezinha, a figura de Maria, mãe de Jesus, né? Que são mulheres que de Madre Teresa de Calcutá, enfim, a gente tem muitos ícones nessa direção que apontam pra gente mais ou menos assim: a coisa mais linda é você se doar de maneira altruísta e abnegada em prol de outra pessoa, e nada é mais gratificante do que você ver. Então tá tudo bem que eu sucumba, mas os meus filhos estão prosperando, então tem todo um valor muito grande nisso, né? É bonito você dizer que você é uma pessoa abnegada, que não se preocupa, que não tem ambição própria. É quase assim, eu virei um zen, um Dalai na vida, né? Tô me sentindo até má agora. Né? Uma monja. Uma monja, né? Virei monja. Não, essas questões do mundo material não me importam. Tô em outro nível já da consciência humana. Seria lindo, mas não é real.
né? Então, Luana, essa sua pergunta é super pertinente por conta disso, porque a gente aprendeu durante muito tempo que o autocuidado não é um espaço cujas mulheres têm o direito, né? A gente está muito disponível para cuidar das outras pessoas, não é à toa que o câncer de mama e o câncer de útero matam tanto as mulheres, porque nem os cuidados básicos, às vezes, com a saúde preventiva, a gente não se autoriza a ter tempo para fazer, porque isso seria demais. Eu tirar um tempo para mim, quando tem tantas coisas para eu orquestrar, seria muito, né? E eu costumo dizer assim, esse é o erro mais crasso que nós como mulheres cometemos e uma das coisas que mais nos levam à depressão, à ansiedade, à crise do pânico. Por quê? O que a gente esquece é que esse tempo que você tira para você e que é tão fundamental é o tempo que você tem a chance de organizar os outros papéis que você tem na sua vida, né? Então eu preciso, às vezes são 5 minutos que eu preciso tirar para mim, tipo, gente, para tudo, me dá aqui 5 minutos para eu ficar um pouquinho comigo aqui, para eu me organizar psiquicamente, para eu tomar um banho com dignidade, para eu ler um livro, né? E aí a gente começa a ver que cada mulher, cada tipo de mulher, porque no Jornadas da Maternidade Possível eu trago as tipologias, assim, as referências que a gente tem para cada tipo de mulher, né? Cada uma de nós vai ter uma necessidade diferente. Então, por exemplo, se você é uma mulher mais guerreira, que se projeta no mundo do trabalho, que é uma mulher mais urbana, descolada, que gosta do urbano, que gosta das coisas, que gosta da rua, que gosta né, de fazer as coisas, que é uma mulher mais agitada, a sua necessidade de autocuidado é a necessidade de pausa, mas não é uma pausa no sentido de eu vou virar zen e vou meditar no monte, não, é uma necessidade de fazer algo pra você, às vezes é sair pra tomar um vinho com uma amiga, às vezes é sair sozinha pra ir ao cinema. Esse é o seu jeito de se autocuidar. E ao fazer isso, você se reagrupa e você consegue estar muito melhor, sim, muito mais bem investida nos seus outros papéis. Sim. Né? A depender do tipo de mulher que você é, se você é uma mulher mais... Eu trago um pouco as deusas gregas, da mitologia grega, como símbolos, para a gente ter referências nesse sentido. Então, por exemplo, se você é uma mulher mais Atena, é essa que eu falei agora, que ela é guerreira, a gente está muito em contato com ela hoje em dia, ela está muito em voga hoje em dia, né? A maneira como ela vai exercer a maternidade, a maneira como ela vai se colocar no mundo do trabalho e a maneira como ela vai viver o seu espaço de autocuidado é de um jeito. Agora, se ela é Deméter, que é essa mulher que é a mãe, que é essas que a gente vê nos desenhos infantis, tão fofa, tão disponível, que está sempre com 1 milhão de crianças ao redor e adora. A coisa que ela mais gosta de fazer é cuidar de menino pequeno. A necessidade dela de autocuidado é outra. Percebe? Então, a depender da nossa tipologia, vamos colocar assim, ou com quem a gente se identifica mais, a nossa necessidade é diferente. Então, quando a gente pensa assim... como a gente pode cuidar disso, isso é fundamental. Porque o que tem feito as mulheres adoecerem é justamente essa narrativa, né? Nossa, eu cuido de tudo e de todos, eu só não consigo cuidar de mim. Então, o espaço vamos buscar ajuda, vamos buscar um processo terapêutico, vamos às vezes buscar um momento onde você vai dizer, olha, agora cuida das crianças, cuida do trabalho, então, cuida de tudo. Então buscar só um salão, né, Tisa? Olha só, Afrodite, as mulheres que são voltadas mais por Afrodite, o grande desejo delas é poder ir ao salão. Pois é, o salão é um espaço restaurador. Olha que maravilha. De férias, né? Trocando miúdos. De vez em quando, filhos, e aí, homens queridos do meu coração, se vocês um dia chegarem em casa e falarem assim, meu amor, faz o seguinte, sai com as suas amigas, hoje eu vou ficar com as crianças aqui pra vocês badalarem. Pega a dica, pega a dica. Fiquem com a dica, porque isso, vocês vão ser, assim, ovacionados. Elas vão sair com as amigas para falar o quanto vocês são incríveis. Olha só. Vai fazer até propaganda dos maridões, né? Olha, mas é sério, esse tempo é justíssimo, entendeu? O homem precisa de tanto tempo assim
E tem isso com mais facilidade. Eu vou sair para tomar uma cerveja com os meus amigos. Ou jogar um futebol, né? O futebol é sagrado. Não pode morrer ninguém naquele dia. Eu não gosto, não, mas eu prefiro a parte da cerveja. Então eu vou mais na cerveja mesmo e vejo a galera jogar bola. É isso aí, campeão. E tal. Mas precisa disso. Então as mulheres também precisam muito mais, porque vocês têm umas funções assim que... É esse famoso. Eu acho que os homens não fazem tanto isso. De amor, vai lá sair com as suas amigas, porque vai virar um caos a casa mesmo. Mas treinem para isso, porque precisa disso, precisa desse momento. E é muito legal saber que a parceira precisa disso, entendeu? E eu tô achando muito bom a gente legal. Tá falando isso agora pra galera acompanhar. Isso, os cabeça dura. E eu tô achando muito legal porque hoje tá surgindo um movimento muito legal, que é um movimento de desmistificar a maternidade, como sendo essa mãe que dá conta de tudo. Você tem hoje diversas outras narrativas que autorizam a falar sobre essas coisas que a gente está conversando aqui. E todo o movimento junto do masculino de uma paternidade consciente. Saiu outro dia na Alemanha um programa que eu até postei na página do Vencer Mulher, que eu achei genial. Um comercial mostrando, era um homem fazendo todas as funções. Ele era a dona de casa, sabe? E a mulher era o homem, dentro dos estereótipos clássicos que a gente tem, e ela saía para trabalhar, e ele lá assim, ó, descabelado, com um pano de prato aqui na tiracolo, cuidando de menino, ele cuidando do menino, correndo tudo, nananana, e ela lá no espelho, fazendo coque para ir trabalhar. E aí ela passa por ele com muita afetividade, dá um bloquezinho e vai-se embora trabalhar, e ele descabeladíssimo, né? E aí mostrando toda a rotina dele em casa, e corre, faz comida e vem, vai buscar menino na escola. Isso era o programa. E aí termina o dia, um começa a chorar, ela já se levanta de novo e ele tá lá, com os pés para cima, assim, vendo na televisão. E eu com esse microfone, não coloco o microfone na boca. E aí bota os pés para cima e ele lá. E aí termina a chamada e eles dizem assim no programa: você está estranhando isso que está acontecendo? Se fosse uma mulher, todo mundo acharia normal. Exatamente. E aí todo o movimento que está acontecendo na Alemanha em prol a chamada era vamos fazer juntos. Legal. Achei legal. genial. Legal. Né? Porque a proposta é essa. Por que tem que ser trabalho de um ou de outro? Especialmente o domínio doméstico. A casa, todo mundo mora lá. Por que tem que ser responsabilidade de um ou de outro? Por que a gente não pode ser co-responsáveis e ter atividades distintas, nas quais você é mais competente, então você faz porque já é mais usual para você e eu faço as outras, mas num exercício de complementariedade, sabe? Eu acho que só isso já daria para a mulher alguns dos tempos de pausa tão fundamentais que a gente precisa. Uma comunicação, né? aberta do casal, né? É. Essa coisa de vocês também pedirem ajuda, né? E não fazer mímica, assim, ajuda. Às vezes o cara quer ajudar. Eu falo porque muitas vezes eu ficava sem ação, assim, principalmente quando eu era pequeno, e eu não entendia muito bem a coisa. Primeiro pai, né? Pai de primeira viagem, já não é muito bom, porque já é homem e pai, aí o negócio já era difícil. Então, assim, para entender esse tipo de coisa, acho que esse tipo de comunicação é bem mais fácil, né? Para entender, por exemplo, que vocês precisam desse tempo. Eu acho que esse tipo de conversação é muito legal, entendeu? E eu acredito que falo pela grande maioria dos homens que estão sim abertos a ajudar. É só dar uma, né? Mas aí eu queria fazer uma convocação para os homens, Guto. Opa. Eu acho que sim, essa é uma coisa que nós mulheres precisamos aprender, que é de fazer os pedidos que a gente tem a fazer. Eu acho que isso realmente é um desafio para nós, mas eu acho que é um desafio para os homens também olharem para suas mulheres, assim, olharem. Gente, olha, só isso. Olha, pergunta, chega junto, se interessa, fala o que está passando, como que eu posso te ajudar, como eu posso estar com você nesse momento. Essa pergunta, só essa pergunta, ela faz a arma descer. Porque é como se fosse assim, é o exercício da empatia. Sim. É eu sentir que você está comigo e não contra mim, e não questionando, não me questionando, mas você está me perguntando para a gente pensar junto, para a gente se compreender. Então a gente para de se antagonizar e a gente começa a andar junto, sabe? Eu acho que isso também, os homens precisam se aproximar nesse sentido, sabe? De se interessar, de mostrar interesse efetivo, né? E de entender que às vezes
esses rearranjos não é contra vocês, mas é em prol de algo que a gente ainda está descobrindo junto, muitas vezes, né? Tisa, eu queria resgatar um assunto que a gente estava conversando e a gente acabou entrando na maternidade, entrando profundamente. Mas assim, antes disso, você citou a palavra vulnerabilidade. Sim. Né? E aí o Guto puxou o gancho do que eu gostaria que você colocasse pra gente. Porque antes disso tudo, você falou da competição entre homem e mulher, e o Homero Reis esteve aqui semana passada e falou da questão de que parece que a gente nasce para se odiar. O problema do relacionamento, que assim, na verdade tudo nasce nesse berço do problema do relacionamento. Sim. A gente não sabe se relacionar com o marido, com a esposa, a gente também não sabe se relacionar no trabalho, a gente não sabe se relacionar com colegas de trabalho, porque o nosso problema é de relacionamento. E nós fizemos um treinamento forte esses dias num team coach com uma empresa, com uma equipe, e eu trouxe um best-seller que fala os 5 desafios da liderança, que ele fala que o patamar, a base da pirâmide, a base para você funcionar como equipe, porque um casamento é uma equipe, né? E tudo, na verdade, reflete o comportamento humano. Então, a base da pirâmide é a questão de você se colocar na posição de vulnerabilidade. Exatamente. Né? Enquanto eu levanto a placa de eu sou perfeita, eu dou conta, não, pode deixar, ou então eu faço isso sem perceber, como o Guto colocou também. Às vezes a gente, ou foi a Lailma que colocou, às vezes a gente grita por socorro, mas grita de uma forma errada, né? E aí, a gente exige socorro, né? A gente exige, mas às vezes a gente exige com raiva, a gente exige brigando, a gente exige, porque a gente já está tão saturada, e seria muito mais simples se colocar nessa posição de vulnerabilidade e de negociar e falar assim, olha, isso aqui eu faço muito bem. E a coisa de talvez pegar e não deixar acumular dentro de vocês. Aconteceu um problema, resolva ali na hora. Porque como vocês têm essa necessidade de não passar, olha, isso aqui eu dou conta, nada dá conta, chega uma hora que transborda, e aí que o homem não entende mesmo. Eu falo pelo nosso lado que a gente não entende. De repente, você tá um belo dia assim, bom dia, nada. Ué, o que aconteceu? Eu tava bem ontem aqui. Que aí você falou da questão da comunicação. Sim. E isso acontece não só dentro dos casamentos, como dentro das empresas. Sim. Nas empresas, eu não posso mostrar nenhum momento que eu tenho fraquezas. Então, eu sei que eu mando muito bem numa coisa, na outra eu não sou tão boa, mas eu não peço ajuda e eu não abro a boca para mostrar a minha vulnerabilidade. Isso vai para dentro dos casamentos, dos relacionamentos. Sim. Né? Eu não me abro ao ponto de falar, eu tô sofrendo, eu não dou conta disso, cara, me ajuda, mas assim, não já armado, não quando a coisa já armou, já ficou ruim, já desengrenou a engrenagem, mas antes disso, a questão da negociação. Né? A gente vive o domínio do medo, né, nas nossas relações, na nossa vida. No trabalho, nas organizações, é um dos lugares onde a gente mais vê isso. Porque, assim, são um monte de rotinas defensivas. É assim, eu não sei, mas eu não posso dizer que eu não sei, porque se eu disser que eu não sei, eles vão botar outra pessoa no meu lugar, ou eu corro risco de trabalho, ou então eles vão achar que eu não sou competente. Então começa toda uma conversa dentro de mim, que eu começo a me defender antes mesmo de ter o problema. Isso. Né? E isso realmente é uma questão, como você trouxe, Kalina, nos relacionamentos também, porque a gente começa a namorar alguém, você vai mostrar seus lados, você começa mostrando só o lado encantado, me olha só desse lado que é meu ângulo melhor. É isso, é isso que eu quero que você adote. Eu não posso mostrar Facebook, né? Não a vida real. Eu não posso mostrar você esse lado, porque aqui é capaz de você ver uma cicatriz que te amedronte, então é melhor não. Apaixona por esse lado primeiro, depois a gente conversa do outro. E aí a gente se estrepa. Né? Por quê? Porque e vai se tornando insustentável, e de novo a gente vai adoecendo, porque eu sou essa completude. Então eu começo a construir para mim de que se eu mostrar aquilo que eu não gosto em mim para você, você vai me abandonar. Isso. Né? Então, ou vai ter crítica, ou a sociedade vai te julgar, sabe? Ou eu vou ser mandada embora, ou eu vou ser exposta no meu trabalho, ou vou ser perseguida. E eu não sei se eu tô no auge dos meus 40 anos e eu tô nessa fase de questionar tudo isso. Não gosta? Amor, tchau. Não gosta desse lado em mim? Eu tenho isso, desculpa, mas...
Eu tenho o bom, mas eu também tenho o lado que não é tão legal. O homem tem que entender que quando ele se relaciona com a mulher, ele se relaciona com o universo inteiro particular, né? Então, vai existir, eu acredito, e sempre vi, uma grande maioria de lados melhores, mas tem aquele lado, e quem é que não tem, né? O homem é cheio deles e tal, não costuma muito ter. Ser humano. É, o ser Falando humano. de ser humano aqui. Gente, isso é gente, né? Homens e mulheres, todos nós temos o nosso lado sombra, né? A gente vive essa dualidade da luz e da sombra. E a luz só acontece na presença da sombra. Então, quanto maior a sua luz, provavelmente maior a sombra que ela vai fazer também, né? E enquanto quando a gente tem escutado muito se falar de felicidade, de plenitude, é uma palavra que tem usado muito isso, e parece que essas palavras, elas são coisas mágicas. Gente, a plenitude, ela inclui. A plenitude, ela é um inteiro. Ela inclui tudo que há em mim. Ela é a minha totalidade. Exatamente. Agora, o que está acontecendo hoje? O Bauman fala muito disso, né? A gente está vivendo uma época de amores líquidos. Ou seja, eu só quero amar o que é belo. Eu só quero amar o que é lindo. Então é muito descartável. É muito fácil amar o belo. Quem não ama o belo? Quem não gosta do que é bom? É a sociedade da Vamos imagem combinar. hoje, né? Eu Da quero imagem, também. sociedade Né? da imagem. É muito fácil. Agora, você construir uma vida no trabalho, construir uma vida profissional, construir uma vida afetiva, a intimidade, ela chafurda na lama. Não tem como. Mas eu te contei, porque você... Não, mas... Era complementando, a sociedade da imagem, né? Tem aquela série, né? O Black Mirror, né? Que as pessoas hoje só querem se apaixonar, só querem saber do perfeito, do belo, né? E esquece que todos nós temos defeitos, temos também o outro lado, né? Assim, no caso de um relacionamento, que é a pergunta, nos relacionamentos interpessoais ou amorosos, entre homens e mulheres, ambos têm que estar, assim, poderem ver os lados, né? Assim, tanto o lado bom, mas também poder aceitar também o lado ruim, né? O defeito que a pessoa pode ter. Porque todos nós temos E começa da autoaceitação. Profundamente. Isso que você colocou no início, dessa Isso. cobrança, dessa culpa. Isso. A gente não se aceita, a gente não aceita os limites que a gente tem, a gente quer esconder que a gente tem isso, e aí a gente mostra só o belo para as pessoas, e aí a pessoa se encanta com o belo, mas aí ele vai conviver e fala, não, mas não foi isso que eu comprei. Não é? Olha, gente, eu escuto essas coisas, eu fico pensando assim, nós realmente estamos muito carentes de aceitação, sabe? De autoaceitação, de entender assim, isso é quem eu sou, isso é bom bastante e eu amo, né? E eu amo isso. Não é perfeito, não é minha última versão, vamos colocar assim, porque a gente está em desenvolvimento. Agora, o que eu vejo? A gente precisa se ver na vida como aprendizes. A gente está aprendendo. Ninguém nasceu pronto. Cada experiência, eu costumo dizer assim, cada experiência que a gente tem na vida, a gente diz sim para as coisas que a gente não sabe. Olha só, quando você diz sim, tipo, eu quero me casar com você, você está topando uma coisa que você não tem a menor ideia do que é. Isso. Na prática, né? Quando você diz sim para a maternidade, você também não tem a menor ideia do que você vai enfrentar. Você tem uma série de projeções do que te contaram, mas você não tem experiência no seu corpo. Quando você diz sim para uma empresa, isso. Você abre uma empresa. Quando você abre uma empresa, todo mundo te conta coisas, histórias de super sucesso, histórias de super fracasso, e você fica ali tentando se balizar no meio do caminho. Quando você encara um trabalho novo, a mesma coisa. A gente vai se construindo nas relações, a gente não está pronto. Entendeu? Só que para isso, a gente precisa ser capaz de sermos generosos conosco. Sabe? De termos compaixão conosco. Esse é o antídoto da vergonha. Esse é o antídoto da vulnerabilidade. Não a armadura. Não a armadura. Não é eu seguir na vida me defendendo de todas as coisas porque eu preciso ser autossuficiente, eu preciso que ninguém me aponte erros nenhum. Ao contrário. Deixa eu soltar aqui e falar assim, gente, essa aqui sou eu. É isso que eu tenho para ofertar, sabe? E a partir disso eu vou desenvolver a generosidade, que é olhar para mim com respeito.
olhar para mim com ternura. Porque muitas vezes a gente fala com a gente na nossa cabeça de um jeito que a gente não teria coragem de verbalizar nem para o nosso pior inimigo. Sim. Mas conosco, dentro da nossa cabeça, a gente fala. Né? Sim. Sua nananã, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Só podia dar nisso também. Então assim, a gente fala de um jeito, né, conosco que a gente não fala com ninguém. E isso vai, de novo, a gente vai se apequenando, a gente vai se fragilizando. Então, uma distinção. A vulnerabilidade não tem nada a ver com fragilidade. Sim. Na verdade, você trazer a sua vulnerabilidade à tona é o ato mais nobre que você pode fazer. Quando a gente vê alguém num púlpito, numa palestra, alguém de uma referência nossa, expondo alguma coisa que ali se disse, olha, eu não dei conta, nossa, foi difícil para mim. A gente se identifica, a gente fala, gente, aconteceu com ele também. Chega a dar um alívio no coração. E quando você olha para esse nível de exposição, você olha para aquilo, se a gente perguntar para as pessoas, elas sentem que é coragem. Nossa, que corajoso dele falar sobre isso. Nossa, que empatia. Isso desperta em nós empatia. Agora, quando a gente sai se promovendo... É o contrário. É o contrário. Desperta no outro a disputa. Isso. Né? Então, quando eu abdico das armas, eu acabo abrindo espaço para que as outras pessoas façam o mesmo. Né? E aí a gente consegue se conectar. Aí a gente consegue desenvolver intimidade. Aí a gente consegue ser gente junto. E aí junto a gente consegue solucionar os problemas. Isso. Né? Mas quando o problema sou eu ou você, fica mais complicado da gente selecionar. Né? Gente, tem só uma perguntinha para terminar, que eu acho que não dá tem para poucos não minutos. abordar por conta do tema empoderamento feminino, que é a questão das relações machistas. E aí tem uma pergunta da Kênia Samara. A Kênia trabalha também com mulheres, ela tem um programa SOS Eu Me Amo. Obrigada, Kênia. E ela fala assim, como a mulher pode manter o equilíbrio emocional em um mundo dominado pelo machismo, né? Que a cobrança, muitas vezes a competitividade é desigual, mas a cobrança é a mesma. E ela pergunta assim, Tirza, você já vivenciou situações machistas? Vixe! Quem não? Sem nem nomear. Quem nunca? Né? Hashtag quem nunca? Como reagir, né? E como manter esse equilíbrio emocional nessas situações? Ai, gente. Olha só, muitas vezes, Kênia, eu já vivi várias situações machistas, mas como a gente vive num mundo machista, né? Dentro dessa cosmovisão do patriarcado, da propriedade, essa visão que nós estamos falando aqui, muitas vezes o que eu fiz foi voltar para casa com uma sensação de que tinha algo errado acontecendo, tipo um mal-estar interno, sabe? Uma sensação de que algo ficou fora do lugar e eu não estava direito sabendo nomear, e com aquela sensação que a gente escuta muitas mulheres terem, assim, gente, será que eu tô louca? Será que isso aconteceu desse jeito? Será que eu que não entendi direito? Né? Questionando a mim mesma. Muitas vezes foi o que eu senti em muitos momentos e muitas vezes em relações de par. Que, gente, nós mulheres vivemos muitas relações abusivas sem nem percebermos que estamos numa relação abusiva. A gente acha que é assim, né? Então, isso também tem sido um tema que eu tenho estudado, sabe? Porque tem me intrigado muito. Então, se eu já vivi relações machistas, relações abusivas, vixe, falta de respeito, muito. E muitas vezes eu me vejo pega nisso e eu só consigo perceber depois. Eu preciso, às vezes, de um tempo para elaborar que foi isso que aconteceu, sabe? E para eu dar conta de nomear e tal. E depois que eu dou conta de nomear, e depois que eu dou conta de entender, a coisa passa, mas é como se ela fosse entrando no meu repertório para me preparar para as próximas, né? Eu não sei se vocês viram atualmente o filme da Mulher Maravilha. Tô louca pra assistir. Gente, assistam mulheres. Amei. Disseram que é tudo. Amei. Me senti representada. Falando em mulher, depois, assim, quando você concluir, eu queria, já que está acabando o programa, o tema é sobre vocês, mulheres. E eu fiz uma poesia quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Aí eu queria declamar depois para vocês e para todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui. Que maravilha. Legal. Obrigada. Vai adorar escutar. Mas por que eu estou trazendo a coisa da Mulher Maravilha? Porque ela é uma alienígena, né?
Ela é uma deusa que ela está vivendo fora do mundo nosso. E ela chega no mundo em plena... Ai, agora não me lembro se foi a Segunda ou a Primeira Guerra Mundial. Acho que foi a Segunda. Ela chega em plena guerra. Só que no mundo dela, ela era uma amazona grega. Então, no mundo dela, as mulheres... Não tinha isso. Ela vivia no mundo de mulheres. Então, ela tinha total liberdade de falar. Não tinha essa coisa, não, você é mulher, não fala. Não, aqui só tem homens, não fala. Não tinha isso. Ela se colocava. Então, ela chega em uma situação extremamente onde só tinham homens. Só que como ela era marciana naquele mundo, né? Ela chega e se coloca. Absolutamente, tipo, tá. E as pessoas, mas uma mulher falando no meio de um homem e ela, tipo, não tô nem entendendo qual, tipo... Qual o problema? Qual o problema? Tipo assim, nem entendi qual é a questão. Eu confesso a você, Kênia, que hoje eu dou uma de Mulher Maravilha. Às vezes eu vejo a tentativa do machismo e eu olho e eu dou uma de que, tipo, eu não tô nem entendendo o que é comigo. Oi? Eu não tô nem entendendo qual é o problema. Ótimo, adorei essa dica. De verdade, assim, e continuo atuando como eu atuaria, porque a gente não pode se tornar refém disso. E na hora que a gente se posiciona dessa maneira, você vê às vezes o outro ficando desconcertado porque ele percebe que ele passou da medida. Tem uma mulher incrível que todas nós mulheres precisamos conhecer, que é a Sheryl Sandberg, que ela é simplesmente a CFO do Facebook. E o livro dela foi traduzido para o português e tem um TED dela, também, uma palestra Legal, TED dela. legal. A Sheryl Sandberg. E o livro dela, em inglês, chama Leaning. Do tipo assim, mulheres, ela é... Gente, a mulher no ramo dos negócios, hoje, a mulher mais proeminente, ela é a CFO do Facebook. E ela traz no livro dela e na palestra dela diversas experiências onde ela entrou numa reunião, por exemplo, e só tinham homens na reunião. E aí ela chega pro CEO que estava conduzindo a reunião e pergunta onde fica o banheiro feminino. E ele não sabia dizer. Aí ela... Não tem banheiro feminino aqui na sua sala? Aí ele falou assim, não sei. Aí ela se dá conta. Aí ela, há quanto tempo vocês estão aqui nesse prédio? Ela pergunta pra ele. E ele diz assim, há quase 2 anos. E ela diz assim, e nunca uma mulher veio aqui fazer negócios com você? Nesse nível de... No topo da pirâmide? Nunca uma mulher veio aqui negociar com você? Aí ele brincou e falou assim... Não sei, talvez tenha até vindo, mas definitivamente nunca nenhuma que quisesse ir ao banheiro, né? E aí as pessoas riram e tudo, mas isso mostra pra gente o quanto a gente precisa efetivamente se colocar, né? Ela é uma mulher que todas nós mulheres que trabalhamos precisamos conhecer, Sheryl Sandberg, e ela diz, o nosso desafio como mulheres é se posicione, levante a mão, faça a pergunta que você tem que fazer, sabe? Sente à mesa. Não fique esperando. Sente à mesa, assuma o seu lugar. Este é seu lugar também. Então, Kênia, eu diria isso pra você. Assista o filme da Mulher Maravilha, dê uma de Mulher Maravilha às vezes. E sustente a sua fala, mesmo quando ela parece não ser bem-vinda. Questione, duvide e dê seu passo. É isso aí, muito legal. Quarta-feira que vem estaremos aqui de volta com a psicopedagoga e Melinos está com vocês. Bom, o programa é para vocês, mulheres, então vai essa poesia. Mulher, o que seria a vida se você não existisse? Nada seria entendido, muito menos compreendido, pois a sua presença no nosso viver faz a história do mundo se comover. Mulher, da sedução à razão, é você que tem encanto e emoção. És a solução do meu coração e de toda a nação. Mulher graciosa, maravilhosa, que é existência por essência, pois gera vida com paciência. Mulher, que é manhosa, sempre jeitosa, que exalta, mas adorna, que provoca e é tentadora. É um vício prazeroso, é sempre amor. Mulher, que é filha, mas já nasce mãe. Tornam-se até pai, sempre em eterna busca do valor, que vão desde as Amélias às Marílias, sempre trazendo alegria e com suas manias. Mulher, você é a inspiração do dia a dia, a mais bela criatura, eterna doce magia. Não é mentira, eu canto a verdade,
Você é sempre linda, não importa a idade. Mulher, mulher madame, mulher submissa, mulher macho, mulher da vida, mulher intelectual, mulher guerreira, mulher fogosa, mulher vaidade, mulher rainha, mulher, mulher, mulher. Tantos tipos, tantos segredos, todos os jeitos, quantos desejos, por que às vezes não as entendo? E mesmo assim eu as admiro tanto, pois só existe uma resposta. Eu não consigo viver e nada teria sentido no mundo se não existisse você, mulher. Nossa, uau! Vamos? Esse lado seu eu não conhecia, não. Tá bom, então pra fechar, então tem um cara que eu admiro muito na música, chama Leone. Acho que seria uma boa fechar com a música dele, Legal. então. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos boca e cabelo, peitos e poses de apelo. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu sempre tão espertos, perto de uma mulher. São só garotos perto de uma mulher. São só garotos.